Olá, bom dia pessoal, muito bom dia Rio Grande do Sul. Segunda-feira, 2 de setembro, veja agora os destaques do nosso programa. 9 detentos fogem de container usado como cela no Instituto Penal de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. 4 já foram recapturados e 5 seguem foragidos. Preso suspeito de colocar fogo em ônibus na cidade de Canoas, região metropolitana, esse atentado na semana passada. 14 pessoas ficaram feridas, 2 delas seguem internadas. Preso também suspeito de matar uma haitiana em Gravataí. A funcionária de um motel foi morta dentro de um dos quartos. E 2.000 casas ficam destelhadas por causa da chuva de granizo em Panambi, no norte gaúcho. A cidade decretou situação de emergência e as escolas estão sem aula hoje. E um alerta, gente, a temporada de granizo recém começou. A Estael Cias, ao vivo, vai falar da previsão do tempo para o mês de setembro. E no Fala Comunidade, crianças e adolescentes apaixonados por música instrumental sonham em fazer parte de uma orquestra. Daqui a pouco você vai saber como ajudá-los. O SBT Rio Grande desta segunda-feira já está no ar. Vem com a gente. Olha, pessoal, a gente começa o SBT Rio Grande desta segunda-feira falando sobre a Expo Inter de 2019, a 42ª edição, que terminou no final de semana com números positivos. É o melhor resultado desde 2014. Foram comercializados quase 2 bilhões e 700 milhões de reais, um aumento de 17% nos negócios em relação à edição do ano passado. Quase 420 mil pessoas passaram pelo Parque de Exposições Assis Brasil, lá na cidade de Esteio, durante os 9 dias do evento. Um crescimento de 13% em comparação com 2018. Bom sinal para o agronegócio na maior feira agropecuária da América Latina. E a pista de ovinos, lá da Expo Inter, foi palco do Prêmio Cabanheiros no final de semana. Um reconhecimento aqui do SBT e da Farsul para os profissionais do campo. Para as estrelas da festa estarem sempre impecáveis, é necessário muito conhecimento e amor de quem vive os bastidores do campo. O trabalho do cabanheiro é indispensável. Ele é responsável pela alimentação e cuidado do animal desde o nascimento. Um campeão numa pista, ali tem muita genética, muito trabalho envolvido, além do aspecto econômico, também uma arte a ser desenvolvida, que é o pecuarista desse tipo de animal que traz os animais à exposição. E mesmo no século XXI, nenhuma tecnologia ou inovação é capaz de substituir o olhar certeiro e carinhoso do cabanheiro. A tecnologia, por maior que seja, a mão do cabanheiro é fundamental. Aquele olho especial que quando nasce um terneiro, ele vê já se tem condições de vale a pena tratar ou não. A Farsul e o SBT presentearam os cabanheiros com micro-ondas, cafeteiras e utensílios para facilitar a vida do homem no campo. Um prêmio, um incentivo a esta gente que é a que menos aparece. Talvez seja a que mais faz e a que menos aparece. Daqui a pouquinho, gente, alerta no norte do estado. A cidade de Panambi decreta situação de emergência por causa da queda de granizo. 2.000 casas foram atingidas. Em seguida, a Estael Cias atualiza ao vivo a previsão do tempo aqui no nosso estúdio. Fica ligado, o SBT Rio Grande volta em seguidinha. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande para todo o nosso estado. Olha, gente, o que era bom contra a queda de cabelo ficou melhor ainda. Conheça o novo Imecap Hair Max. O novo Imecap Hair Max possui fórmula inovadora e é muito mais potente, diferente de tudo o que você já viu contra a queda de cabelo. Veja esse recado. Esse é o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva com 2 aminoácidos e vai ajudar seus cabelos fracos ou quebradiços a parar de cair e crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo.
Viu só? O novo Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva. Possui colágeno hidrolisado e 2 aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos e quebradiços. O novo Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e voltar a crescer com muito mais força e em pouco tempo. Você encontra o novo Imecap Hair Max em todas as farmácias do Brasil. Ao chegar à farmácia, não aceite outro. Exija o novo Imecap Hair Max. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo. Daqui a pouquinho, gente, essas imagens aí, ó. 9 detentos fogem de container usado como cela no Instituto Penal de Novo Hamburgo, aqui no Vale dos Sinos. 4 desses detentos já foram recapturados e 5 seguem foragidos. Há um grande cerco ali na cidade de Novo Hamburgo. Polícia Militar, Polícia Civil, todos envolvidos. Também aí o reforço da SUSEP para tentar recapturar 5. 5 ainda estão foragidos. Tá aí a imagem, ó. Pularam lá um muro alto, conseguiram pular esse muro, conseguiram burlar aí a segurança do Instituto Penal lá de Novo Hamburgo. Seguidinha tem os detalhes. A gente vai entrar ao vivo lá de Novo Hamburgo para atualizar essas informações. Também tem esse outro assunto, ó, preso o suspeito de colocar fogo em ônibus. Isso aconteceu na cidade de Canoas, na região metropolitana, aquele atentado da semana passada, um verdadeiro atentado terrorista, né, gente? Olha só o tamanho das labaredas, a intensidade desse incêndio provocado por esses criminosos. 14 pessoas ficaram feridas e 2 das vítimas seguem internadas. Hoje a Polícia Civil prendeu o principal envolvido. Daqui a pouquinho tem os detalhes completos. A gente vai tentar entender a motivação desse atentado terrorista, porque jamais aconteceu no histórico da cidade de Canoas, no combate à criminalidade, algo desse tipo. Também tem informação de bastidores aí que descontentou até mesmo os traficantes, as facções que atuam na venda de drogas. Seguidinha tem a reportagem completa do Glauco Paza sobre essa investigação da Polícia Civil. E preso também o suspeito de matar uma haitiana, uma trabalhadora em Gravataí, também na região metropolitana. Ela trabalhava em um motel, era funcionária desse motel e foi assassinada dentro de um dos quartos. Reportagem que nós mostramos aqui, tá aí, ó, os suspeitos aparecendo em vídeo, pois em determinado momento esse homem aí voltou para o quarto quando justamente a haitiana fazia a limpeza, a higienização do quarto para que outros clientes pudessem usar, pois ele matou a haitiana, a trabalhadora. Olha, um crime realmente brutal na cidade de Gravataí. Tem os detalhes completos em seguidinha aqui no SBT Rio Grande. 16 graus aqui em Porto Alegre, 13 minutinhos para o meio-dia. Agora eu quero falar de coisa boa, de bons exemplos. Crianças e adolescentes apaixonados por música instrumental sonham em fazer parte de uma verdadeira orquestra. Mas precisam de investimento para os instrumentos. E o Fala Comunidade foi até Alvorada para contar essa história incrível. Vai daí, Rafael Cavalheiro. O Fala Comunidade veio aqui no bairro Formosa mostrar um projeto muito interessante que vai mudar a vida de muitas pessoas. Eu estou falando da Orquestra Filarmônica Unida. Esse projeto ele é aberto à comunidade. O que está acontecendo? O que falta aqui? Pois é, né? Está faltando os instrumentos, né? E para realizar este sonho, precisam arrecadar R$40 mil. E para isso, estão na vaquinha online, na venda de doces e no pedágio solidário. Vale a pena ajudar então? Vale sim, vale a pena sim. Temos que ajudar, né? Nós temos que ser companheiros das pessoas. Eu sou oriundo desses projetos. Aprendi na comunidade o instrumento de sopro e hoje eu vivo da música. E eu tenho certeza que essas crianças e adolescentes poderão ter essas oportunidades. Emocionar desde agora de pensar que eu participei e que eu ajudei. A música é uma arte que todos aqui, eles se engajam nessa causa. Vocês vêm junto na vaquinha solidária para podermos comprar nossos instrumentos.
Que coisa bacana, né, gente? Música, sonhos, arte. Olha, as informações dessa vaquinha, essa verdadeira corrente do bem, estão no nosso site, na nossa página no Facebook. Vá até lá, saiba como você aí de casa que acompanhou essa matéria especial aí do Rafael Cavalheiro, do Fala Comunidade, esse quadro que surge todas as semanas, trazendo sempre bons exemplos, coisas positivas para transformar a realidade de quem muitas vezes é esquecido pelo poder público. Aí o pessoal se uniu em torno da música, em torno dos sonhos. Vai lá, tá ali, ó, facebook.com/SBTRS Oficial. Saiba como você pode ajudar a transformar o futuro dessas crianças aí da cidade de Alvorada, lá do bairro Formosa, um dos bairros mais populosos da cidade de Alvorada. 10 minutinhos pro meio-dia, ela tá chegando, falando de sonhos, falando de coisas positivas, Débora de Oliveira. Tudo bom, minha amiga? Tudo bom, Tudo certo. Que semana especial novamente, né? A gente Esporte terminou é recheado semana disso passada. também, né? De sonhos, de coisas boas. Semana decisiva, justamente no início do mês Farroupilha. Dá pra gente sonhar com uma final da Copa do Brasil em Grenal? Olha, Chemalho, o Inter está a um empate da classificação. O Grêmio pode perder por um gol que segue adiante. Nós estamos realmente a um passo de uma final inédita com o Grenal na Copa do Brasil. Só que nós vamos aqui prezar pelo respeito aos adversários, sem né? dúvida, né? A gente sabe que é um sonho ver a dupla Grenal vivendo momentos tão importantes. Semana passada a gente viu, né, com a Libertadores, o que mobilizou os torcedores, o que mobilizou o Rio Grande do Sul, com a secação, com a torcida, com a flauta, com a brincadeira, com a comemoração. E essa é uma semana especial novamente. Você lembra como foi o primeiro jogo? Deixa eu chamar o jogo do Internacional primeiro. Sei que o pessoal ali dentro está preparadinho para a gente mostrar aí, ó, a vitória colorada, lá no Mineirão, né? 1-0, gol do Edenilson. E agora o Inter em casa, com o Beira-Rio lotado, vai sim fazer a diferença para só encaminhar essa classificação. Mas a gente não pode esquecer a força do Cruzeiro, né? Esse adversário que é o atual dono da taça, o atual campeão da competição. Que mais ganhou a competição, né, na história da Exatamente. Copa do Brasil. E por isso a gente acolhe a palavra de quem vive isso, né? O Odair falou isso no sábado, depois da vitória contra o Botafogo. Os jogadores seguem falando isso, que é o respeito com relação a esse adversário. O Grêmio fez 2-0 na Arena. Precisa de um resultado lá que pode até perder por um gol, né? Que segue adiante na Copa do Brasil. Mas também vamos prezar pelo respeito ao adversário Atlético do Paraná, que é o atual campeão da Sul-Americana, ou seja, tem méritos, tem um trabalho de continuidade. E a gente quer que, com respeito, as duas equipes façam valer essa vantagem e sigam para a grande decisão. Daqui a pouco, no Campinho, tem o dia do Fico para 2 jogadores do Grêmio. O que será isso? E ó, o showzica de um colorado. Eu conto o que é daqui a pouquinho, tá bom? Tá certo, daqui a pouquinho. Débora de Oliveira, Jeremias Werneck, o showzica. Daqui a pouquinho, em seguidinha, lá destacou, né? Respeito, prudência e muita garra para a dupla Grenal fazer história e, quem sabe, aí uma final gaúcha na Copa do Brasil, justamente no mês Farroupilha, né? Começamos hoje, o primeiro dia útil do mês de setembro, o mês Farroupilha de tantas tradições para o nosso povo. 7 minutos para o meio-dia, 11h53, 16 graus na capital dos gaúchos. Olha, gente, o temporal de granizo deixou consequências na cidade de Panambi, que fica no norte do estado. A prefeitura decretou situação de emergência. 2.000 casas ficaram destelhadas e as aulas foram suspensas por causa desse baita estrago. Grande parte desta fila em frente à prefeitura foi formada nesta manhã por pessoas que buscavam ajuda para a reconstrução das casas. A dona Dulce teve a residência afetada pelo temporal. De ajuda, né, para ver se eles me ajudam a cobrir a casa, botar a brasilite, não digo novo, mas botar outra para mim ficar dentro de casa, né? Já estão iniciando também as visitas às casas, porque a visitação faz com que a gente possa verificar a real situação, se precisa ser substituídas as telhas, se pode ser feito remendos, e também a engenharia vai avaliar cada caso. Moradores ainda estão assustados com o que aconteceu na cidade. Foi horrível, destruiu bastante. Não tem o que fazer. A prefeitura vai decretar situação de emergência. Cerca de 2.000 casas foram afetadas pelo temporal. Unidades de saúde tiveram o serviço interrompido e escolas, as aulas canceladas nesta segunda-feira.
O turno da manhã nesta escola foi diferente. Funcionários aproveitaram o dia de sol para recuperar os danos. Os 23 educandários, praticamente todos tiveram algum dano e hoje 8 desses locais estão sem aulas em função da manutenção que estamos dando nesses prédios. Na próxima quinta, a previsão de chuva em Panambi, mas a esperança é só uma. A gente pede para Deus que não aconteça de novo, porque é destruidor e assustador ao mesmo tempo. E é justamente por esse temporal de granizo lá no norte do estado que a gente começa conversando com a meteorologista Estael Cias da Metsul. Bom dia, Estael. Seja bem-vinda. Bom dia. Mais uma vez aqui no SBT Rio Grande. Prazer dividir esse espaço contigo. Estael, tem previsão de mais chuvas, né? Chuvas de pedra, o granizo que assusta tantos gaúchos nesses primeiros dias de setembro, Estael? Esses primeiros dias de setembro bem mais tranquilos, né? O que a gente teve na região de Panambi realmente foi depois de um mês de agosto, de pouca chuva, de chuva escassa, até de ter um mapinha aqui para mostrar. Uma chuva abaixo da média durante todo o mês. Quando a chuva conseguiu vencer aquele bloqueio, aquele período longo, extenso, olha, a chuva em grande parte do sul do Brasil, mas principalmente no Rio Grande do Sul, muito abaixo do normal nesse mês de agosto. Então, quando a chuva conseguiu vencer esse bloqueio, veio com muita força, encontrou ar frio na atmosfera, porque o mês de agosto teve pelo menos 32 dias com marcas negativas no estado. Então a chuva com o ar mais frio da atmosfera resultou em granizo na região norte do estado e foi devastador. O granizo depois do vento é um dos eventos mais destrutivos, né? Então realmente trouxe muitos danos para a região. E pedras volumosas, né? Exatamente, pedras o diâmetro grandes, chamou a atenção, né? foi o tamanho, né? O diâmetro das pedras de granizo realmente não tem muito o que fazer numa situação dessas. O jeito é se abrigar num local seguro e não se expor a esse tipo de situação, né? Que realmente tem um risco muito alto. Agora, Estael, além das pedras, da probabilidade de chuva de granizo, vai ter geada em setembro. Agricultores começam já a ficar ali preocupados com essa questão, tem que proteger as lavouras, especialmente as culturas mais sensíveis, né? Esse mês de setembro é um mês de transição, já o comportamento da atmosfera já é de primavera, embora no calendário ainda seja inverno. Então a gente tem muita variabilidade na temperatura que pode trazer temporais intensos. Essa primeira semana de setembro vai ser uma semana fria, hoje já tivemos marcas negativas lá no sul do estado, lá no Planalto. Essa primeira semana aqui é um indicativo de temperatura muito abaixo da média do mês de setembro. Essa primeira semana, pelo menos até a quinta-feira, todos os dias terão marcas negativas no Rio Grande do Sul, sem chuva. Até a quinta-feira, tempo seco, ensolarado. A partir de sexta, isso começa a mudar. E a segunda semana do mês de setembro, o cenário é completamente outro. A temperatura mais amena, mas muita chuva. Temos aqui nessas áreas em rosa, na metade sul do estado, volumes na casa de 100 a 150 milímetros em uma semana. Nossa, é muita uma chuva. Então muda completamente comparado aí ao mês de agosto. É um padrão completamente distinto mês de setembro. Chuva excessiva na metade sul do estado, entre 7 e 14 de setembro. Claro, pode mudar, antecipar, postergar um pouco, mas em média é isso. Na terceira semana, também bastante chuva, só que aí a chuva começa a se concentrar mais na metade norte do estado. Então, em geral, o começo de setembro frio e seco, a segunda e terceira semana com excesso de chuva, e aí pode entrar o granizo em ação novamente, porque a primeira semana será fria, a atmosfera ainda estará fria quando a chuva avançar. Então, essas nuvens carregadas, encontrando esse ar frio, que não é só em superfície, em 10, 12 quilômetros de altitude, então acaba desenvolvendo nuvens com potencial de queda de granizo. Então o mês de setembro é um mês com alta probabilidade. Aqui a chuva para a terceira semana de setembro. A segunda semana a chuva se concentrava com maiores acumulados aqui na metade sul. A terceira semana, áreas da Grande Porto Alegre, da Serra, do Planalto, litoral norte gaúcho. Santa Catarina, uma excelente notícia, porque Santa Catarina está sofrendo muito com a estiagem e também volumes na casa de 100 a 150 milímetros. Então, as autoridades, Defesa Civil, têm que se preparar aí para um período de setembro aí de muito trabalho e a população também tem que ficar atenta aí à previsão e procurar driblar essas situações aí, porque a chuva ela vem em grande quantidade muitas vezes, pode trazer transtornos como alagamentos em áreas urbanas, mudar o nível dos rios, isso pode trazer aí bastante trabalho e dificultar o dia a dia da população na segunda e na terceira semana. Ou seja, o pessoal que está louco que o inverno acabe, torcendo para a chegada da primavera, vai ter que tirar a capa de chuva, guarda-chuva, para conseguir circular na cidade. Exatamente. O mês de agosto não teve pouca chuva, falta de chuva. O mês de setembro muda completamente esse cenário e o guarda-chuva realmente vai ser bem necessário a partir da semana que vem, não tem jeito. Nos preparemos, então. Estael, obrigado pelas informações, um bom trabalho para ti e para todo o pessoal, os nossos parceiros lá da Metsul Meteorologia. Na segunda-feira que vem, Estael retorna aqui
para dar as informações, as previsões sempre atualizadas aqui no SBT Rio Grande. Daqui a pouquinho, gente, a Polícia Civil concluiu a investigação da morte de uma haitiana em um motel na cidade de Gravataí. A vítima trabalhava como recepcionista nesse local. Uma pessoa foi presa. Temos essa informação. Em seguida, você vai saber os detalhes completos desse caso. A investigação foi complexa, foi complicada, apesar de ter imagens do circuito interno do motel. Foi realmente um desafio para a Polícia Civil lá da cidade de Gravataí. Em seguidinha tem os detalhes completos. Atenção, gente, 12:00 em ponto. Preso suspeito de colocar fogo em ônibus na cidade de Canoas. Naquele atentado terrorista, 14 pessoas ficaram feridas. O crime aconteceu na última terça-feira. Mostramos aqui reportagem completa porque tem o principal suspeito preso. As marcas nos pés e nas mãos mostram que o agressor também se feriu. Ele ficou muito aliviado quando viu a polícia, porque ele disse que não aguentava mais ficar com as queimaduras escondido e estava precisando de atendimento médico. O homem, de 24 anos, é apontado como o executor do incêndio no ônibus que deixou 14 pessoas feridas em Canoas. As imagens mostram o criminoso carregando um galão com combustível. Já ateou fogo na casa de uma ex-companheira dele em 2016, ali no bairro Guajuviras. O local onde aconteceu o incêndio, aqui no terminal do bairro Matias Velho, já foi recuperado. A polícia ainda procura outros 3 suspeitos de terem participado do crime. Um deles já está com prisão preventiva decretada. O executor pode ser indiciado por 14 tentativas de homicídio, o que significaria mais de 160 anos de prisão. 2 vítimas permanecem internadas, uma mulher grávida e o cobrador, em estado grave. A polícia descartou que a ação fosse resultado da disputa de facções. Certamente não tem nada a ver com as facções, tanto é que ele está, a princípio, segundo as informações, jurado de morte pelas facções. Então esse homem corre risco de vida porque as facções não aprovaram o que ele fez. Vocês percebem aí como é que funciona a lógica do crime? A lógica do tráfico de drogas das facções? Um caso isolado. Como dizem os policiais, os especialistas em segurança, fugiu da curva da normalidade. Jamais havia acontecido isso em Canoas. Cidade que tem integração entre as forças, cercamento eletrônico, câmeras para tudo quanto é lado. Temos ali a imagem deles ateando fogo, fugindo depois e mesmo ainda feridos, queimados nos pés, nas mãos, pois a lógica do tráfico se impôs mais uma vez. O preso, esse autor, principal autor desse atentado, deu graças a Deus, como disse a polícia, quando ele foi preso, porque está jurado de morte, gente. Está jurado de morte, é assim que os traficantes pensam. Quanto menos tumulto, quanto menos proximidade da polícia no entorno onde a droga é vendida, nas bocas de fumo, que são móveis, muitas vezes estão em um lado, daqui a pouco estão em outro, quanto menos policial, melhor para o tráfico. Então, esse incêndio que apavorou, aterrorizou, as imagens são impressionantes. Olha o tamanho das labaredas de fogo. Olha, eu lembro, minha equipe chegou no dia seguinte, poucas horas depois desse atentado, na quarta-feira da semana passada. Eu lembro do pessoal falando que graças ao vento o fogo não atingiu as lojas ali do terminal de ônibus, porque as labaredas acabaram indo na direção do ônibus e das estruturas das paradas. Se o vento tivesse invertido, teria pego em todos os prédios, teria sido uma tragédia sem precedentes na cidade de Canoas. Agora, a motivação ainda é uma coisa difícil da gente compreender, né? Como é que um sujeito desse, que já tem passagem por crime, já ateou fogo na casa da ex-namorada, e parece aí um certo quê de problema psicológico, de problema mental. Não sou especialista para dizer isso, mas pelo que a polícia apurou, não era essa a intenção completa dele. O incêndio fugiu ao controle. Ele queria assustar quem? Qual seria a intenção realmente desse atentado? Eu vou acionar. Guilherme Roquete está aqui comigo, no Plasma, direto da redação. Guilherme, temos aí a atualização do estado de saúde do cobrador, do seu Osmar, que foi um dos mais feridos nesse atentado aí na semana passada, Guilherme. Como é que está o estado de saúde dele?
Bom dia, Chemali. Bom dia para todos. Ele está internado na UTI, mas o quadro dele é estável neste momento, Chemali. Felizmente. Exatamente. Ainda bem, né? Conseguiu estabilizar o seu quadro e não progredir, não evoluir, não ter uma piora. Nós ainda estamos buscando informação a respeito da mulher grávida que estava dentro do ônibus. Ainda não temos a confirmação do estado de saúde dela, mas o cobrador, felizmente, está em estado estável. Ainda inspira cuidados na unidade de tratamento intensivo, mas já com uma estabilidade do quadro. Não é ainda uma condição de gravidade nesse quadro. A produção também passando mais um estado. A grávida, então, ela foi para o quarto do HU, Hospital Universitário de Canoas, e está em estado estável. A Ingrid Rosa acaba de me passar essa informação aqui. Então, temos os 2 casos com quadros estáveis, pelo menos, né, não evoluíram para uma piora, Chemali. Felizmente, uma boa notícia, né? Diante de todo o terror imposto por esses bandidos aí, né? Não se sabe ainda a motivação real desse atentado, mas assustou demais a população da cidade. Olha, muita gente com medo no dia seguinte de pegar o ônibus. E a minha equipe conversou com os parentes lá do seu Osmar, 35 anos, Guilherme, na mesma empresa, contando os dias para se aposentar e acaba sendo ferido com essa tamanha gravidade. Uma boa notícia que você traz agora aí, atualizando aí o estado de saúde dessas 2 vítimas, evoluindo o quadro aí, saindo do risco de morte, né, Guilherme? E um caso, Chemali, que chamou muita atenção da gente na semana passada, até tu na reportagem, eu estava aqui na produção, e a gente percebia que era uma situação que fugia totalmente daqueles outros casos de incêndio em ônibus que a gente viu aqui em Porto Alegre. Sim. Em que primeiro os bandidos davam tempo do cobrador e passageiros, motorista, todos descerem para depois atirarem fogo. Essa ação deles de simplesmente colocarem fogo no coletivo sem permitir que as pessoas pudessem sair, mostrou um despreparo completo por parte dos bandidos, porque a gente já não tinha essa, não que eles tenham que ter um preparo, mas a gente nunca viu esse tipo de ação, né? Então já chamava a atenção esse caso justamente por esse fato, de que o fogo foi posto com as pessoas dentro do ônibus. As pessoas dentro, né? Mas como tu disse, Chemali, felizmente os 2 casos da mulher que está grávida e do cobrador já em estado estável não evoluíram com o quadro para uma piora. Tá certo. Guilherme, a gente vai dar o primeiro giro, aproveitar que já está aqui no Plasma com a gente. Foi preso hoje de manhã o último dos 4 criminosos envolvidos no ataque a banco na cidade de Santana da Boa Vista. Isso aconteceu na última sexta-feira. Ao todo foram 2 presos e 2 criminosos mortos no confronto com a polícia, Guilherme. Chemali, e um cara novo, um cara de 23 anos, Robert Jobe da Silva. Segundo a Brigada Militar, ele conseguiu fugir do cerco que estava montado lá na região do Rio Camaquã, na região centro-sul do estado, embarcou em um ônibus na BR-392, seguiu em direção a Santana da Boa Vista. Qual era a ideia dele, Chemali? Lá em Santana da Boa Vista, ele queria pegar outro ônibus e seguir para a Encruzilhada do Sul, município mais ao norte e com mais acesso para cá, para a região metropolitana. Acabou sendo preso, como a gente está vendo na imagem agora, na estação rodoviária de Santana da Boa Vista. Foi apreendida, Chemali, com ele uma arma roubada de um dos seguranças lá do banco. No final de semana, Márcio Soares Rodrigues, 34 anos, e Éder Juliano Guintzel, de 37, foram mortos no confronto. Na sexta-feira, Diogo da Silva Santos foi preso também depois desse confronto com a Brigada Militar. Vale lembrar que essa cidade aí, Santana da Boa Vista, foi onde aquele cidadão tentou atirar contra os bandidos, né? Um senhor de idade, até vestido de gaúcho, né? Galdério. Chapelão. Exatamente, se encostou ali numa caminhonete e atirou contra os bandidos. Pois bem, não adiantou muito o susto que ele deu, porque os bandidos voltaram lá, atacaram a mesma agência do Banrisul e se aproveitaram da vulnerabilidade do município, que não tem na sua característica uma imagem de insegurança, né? Uma cidade calma na região sul do estado. Ó, Guilherme, tá aí exatamente, está aí a imagem. Tentou então intimidar os bandidos, ele atirou. E até os próprios moradores acabaram dizendo ali para ele: para com isso, sai daí, porque senão ele que seria, né, a vítima dos bandidos. Mas é interessante como essas quadrilhas elas se articulam e atacam nessas cidades que tem a calma, a tranquilidade como uma característica e se aproveitam de rotas de fuga. Ali tem BR-392, tem
tem BR-470, outras estradas que circulam ali pela metade sul do estado. Tem rota para São Lourenço, para Canguçu, para Piratini, bastante alternativa nessa região de Santana da Boa Vista. Agora, Guilherme, a investigação chegou a apontar se havia outros criminosos envolvidos, os 4 que invadiram a agência. 2 morreram em confronto e 2 presos. Existia um grupo de resgate? Já se tem essa confirmação, Guilherme? A Brigada Militar, Chemali, trabalha com esses 4 integrantes do grupo. Não há informações de que outras pessoas estejam envolvidas. A Brigada Militar, como eu disse, trabalha com os 4 e dá conta de que este último, então, foi preso agora, nessa manhã, tentando, então, entrar num ônibus e seguir em direção à Encruzilhada do Sul. De Santana da Boa Vista para a Encruzilhada do Sul e depois possivelmente até em direção aqui à região metropolitana. Um rapaz jovem, 23 anos, Robert Job da Silva, preso então nesta manhã, nesse trabalho da Brigada Militar, que manteve o cerco lá na região do Rio Camaquã. Ele furou o cerco, mas não adiantou muito. Acabou detido na rodoviária lá de Santana da Boa Vista. Destaque para a coragem dos brigadianos que enfrentaram a quadrilha com fuzis, com armas longas, e aí foram para o confronto. Os brigadianos mais treinados acabaram aí preservando a própria vida e atingindo criminosos que arriscam a sua vida quando vão para essa empreitada criminosa de assalto a banco. E Guilherme, o confronto foi de noite ainda, né, Foi, Chemali? exatamente. Mais dificuldade ainda para a Polícia Militar, para a Brigada Militar, que, olha, realmente está de parabéns pelo empenho, pela coragem em enfrentar essas quadrilhas. Guilherme, a gente sobe agora para a Serra Gaúcha. Um homem morreu e outro ficou ferido num tiroteio no bairro Parque Oásis, lá em Caxias do Sul, na noite de domingo, Guilherme. Pois é, Chemali, esse caso ainda está sendo investigado pela Polícia Civil. A informação inicial que a gente tem da Brigada Militar, de acordo com a ocorrência que está registrada, é que 2 homens teriam entrado em confronto em um prédio na rua Inês Boff Mazotti. A gente não tem exatamente o detalhamento se esse confronto se deu dentro ou fora do prédio. O fato é que os policiais foram acionados para que comparecessem até o local depois que os moradores ouviram uma série de tiros. Quando, então, os policiais chegaram, foram informados, então, que 2 homens que ficaram feridos já haviam sido levados por conta própria para o Hospital Geral lá de Caxias do Sul. Uma outra guarnição foi até o Hospital Geral. Quando os policiais chegaram lá, identificaram um Gol branco no hospital e o vigia do hospital disse o seguinte para os policiais: o motorista desse Gol chegou pedindo socorro para um outro ocupante do carro. E aí, enquanto esse socorro estava sendo prestado ali e se identificou que esse ocupante já estava morto, inclusive, e acabou morrendo durante o socorro, o motorista do Gol fugiu do local. Os policiais averiguaram as placas desse veículo e constataram que o carro estava com chapas clonadas, ou seja, a placa do Gol era de outro igual, inclusive até com a mesma letra da placa, as mesmas letras iniciais, IU, do mesmo ano, aí possivelmente de 2013. Esse motorista, então, como eu disse, fugiu do local e agora a Polícia Civil está investigando as causas desse confronto. Outra informação ainda a respeito desse caso, Chemali, é que os 2 envolvidos, tanto o morto quanto o outro que ficou ferido, que teriam entrado então em confronto, a gente ouviu aí agora o tiro gravado por um morador, os 2 teriam antecedentes criminais. Então, agora cabe aí a investigação para apurar o que motivou esse caso. Cidade de Caxias que enfrenta um grande desafio no combate à violência, né? Uma das cidades que mais cresceu em volume de população, tem mais de 500 mil de habitantes agora e desafia as autoridades da segurança pública. Agora, Guilherme, a gente vai ali para o ladinho, ainda na Serra Gaúcha, em Farroupilha, porque a Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma carga de drogas, maconha, na cidade de Farroupilha. Tá aí as imagens, Guilherme. Maconha na Saveiro, Chemali. Um homem foi preso com uma carga de aproximadamente 100 quilos de maconha, tudo isso apreendido pela Polícia Rodoviária Federal. A droga, ela foi pega em Farroupilha e seria levada para a cidade vizinha, então, Caxias, onde a gente falou agora há pouco. Na abordagem, os policiais perceberam o seguinte, que o motorista da Saveiro começou a acelerar a caminhonete para possivelmente tentar evitar ser abordados, mas não adiantou. A Polícia Rodoviária Federal insistiu, abordou o carro e aí localizou toda essa droga. Eram 113 tabletes de maconha na caçamba. O condutor, um homem de 31 anos, foi preso em flagrante. Esse caso, essa apreensão foi feita na manhã desse domingo, Chemali. Tá certo. Mais uma ação da Polícia Rodoviária Federal, que está sempre atenta nas rodovias. Daqui a pouco a gente volta aí, Guilherme. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco também, gente, tem esse assunto aqui, ó.
9 detentos fogem de um container que era usado como cela improvisada no Instituto Penal de Novo Hamburgo. Tá aí o destaque, o círculo vermelho. Eles escalaram o muro. Olha, esse muro deve ter, no mínimo, uns 3,5 metros de altura. Ainda tem as concertinas, né? Que é aqueles arames, aqueles rolos de arame ali que cortam bastante. E tá aí a imagem. Todos fugindo. 9 fugiram, 4 já foram recapturados. E atenção, 5 seguem foragidos. 5 estão soltos, foragidos, conseguiram escapar e a Polícia Civil e a Brigada Militar ainda não colocaram a mão neles, né? Mais uma consequência desse caos que a gente enfrenta, que olha, é quase que chovendo molhado, mas a gente tem a obrigação jornalística de falar a superlotação do sistema carcerário do nosso estado. Quando é que isso vai ter uma solução, gente? Quando é que isso vai chegar ao fim? Quando é que o governo do estado, o poder executivo, as forças de segurança vão retomar com efetividade o controle do que acontece atrás das grades, dentro do pátio do presídio? Porque toda a nossa violência aqui do cidadão comum, do cidadão de bem que paga imposto, do seu filho que foi assaltado, da sua esposa que teve o carro roubado, tudo isso é resultado do descontrole lá de dentro, das facções que mandam e desmandam, da Brigada Militar, que muitas vezes fica fazendo rondas internas ali, né? Fingindo que controla. Não controla. Vocês sabem disso, o comando sabe disso. O comando sabe disso, né? O comando sabe disso, infelizmente essa é a nossa realidade. Infelizmente essa é a nossa realidade. Daqui a pouquinho tem aí os detalhes completos desse caso lá de Novo Hamburgo. A gente continua na área da segurança pública porque foi preso o suspeito de matar a ex-companheira na frente da filha de apenas 7 anos. A vítima de 27 tinha uma medida protetiva contra o ex-marido. Ele se apresentou à polícia no mesmo dia do crime, após negociar com a própria mãe. O enterro de Ivanir Alencastro foi ontem, foi no domingo. O corpo da vendedora Ivanir de Alencastro, de 27 anos, foi encontrado pela própria filha de 7 anos. A menina contou aos familiares os detalhes do crime. Eles estavam discutindo, ele pegou e deu um soco no rosto dela, né? E tentou levar ela pro quarto. Daí, não sei o que aconteceu, e ele pegou e disse que ia embora. E quando ele pegou, foi embora e elas foram se deitar. Eu acho que a guriazinha dormiu e ela ficou deitada ali. Aí depois ele voltou e cometeu o ato. E ele trancou a guriazinha, trancou a casa e levou a chave. A polícia trabalha como um caso de feminicídio. Jair Júnior Rodrigues era conhecido como ciumento e possessivo. Ele era um marido bem estranho, ciumento, possessivo. Só que jamais ia passar na cabeça da gente que ele ia fazer isso, né? Ter coragem de matar ela. O casal estava separado há cerca de 6 meses. Ivanir tinha uma medida protetiva contra o ex-marido e era acompanhada por uma patrulha Maria da Penha. Na última semana, ela contou aos policiais que já não sofria mais ameaças. Horas após o crime, o suspeito conversou com a família da vítima através de um aplicativo de mensagens. Ele perguntou pela ex-companheira e fingiu não saber o que tinha acontecido. Sempre foi uma guria muito boa. Desde os 16 anos, estudando, trabalhando. Deixou essa filha maravilhosa aí. O suspeito do crime ainda não foi localizado pela polícia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, até julho deste ano, 58 casos de feminicídio foram registrados. Possessivo, covarde, criminoso. Criminoso, bota a foto dele aí de novo. Bota a foto porque não foi localizado ainda. Não foi localizado ainda. Já foi preso. Foi preso agora pela manhã. De qualquer maneira, fica o destaque, gente, dessa possessão, desses ciúmes, dessa coisa raivosa que, infelizmente, alguns gaúchos ainda têm, muitos gaúchos ainda têm, né, de não aceitar a decisão da mulher de romper com uma relação de ameaça, de tortura, uma rotina de sofrimento na frente da filha dele. Agrediu a esposa, agrediu aí a jovem, 27 anos, como disse a mãe dela ali, toda uma vida pela frente, sempre trabalhou, sempre foi correta, sempre cuidou da própria filha e acabou perdendo a vida nas mãos de um criminoso, que escolhe ser criminoso, que tem a alternativa de não fazer isso,
Tem a alternativa de continuar sendo pai, de continuar batalhando pelo futuro da filha, talvez até formar uma nova família, mas não, escolhe ser criminoso porque não aceita a separação, porque tem ciúmes, porque acha que a mulher é propriedade dele. É isso que acontece. Um cara que tinha medida protetiva, negociou uma aproximação e aí negociou justamente para fazer o que já estava aqui, ó, que já estava na cabeça, que era matar, era não aceitar, não poder deixar a esposa seguir a vida, a família seguir a vida. Isso é uma coisa inacreditável que acontece todos os dias no nosso país, no nosso estado. Infelizmente, essa coisa do gaúcho macho, né? Gaúcho que vai lá, bravatas e guerras e coisaradas, como diz no interior. Esses ciúmes não levam a nada. Aliás, leva à morte de muitas mulheres inocentes, de vítimas que, mesmo buscando as autoridades, acabam aumentando as estatísticas. 12:20, falando ainda nisso, a justiça aumentou a pena do homem que decepou as mãos da ex-namorada. Aquele caso, olha, gravíssimo. Essa cena, uma das cenas mais fortes que nós já mostramos aqui no SBT. A condenação dele passou de 14 para 16 anos de prisão em regime fechado. Em 2015, o Elton Jones Luz de Freitas tentou matar a Gisele Santos de Oliveira na cidade de São Leopoldo, no Vale dos Sinos, na região metropolitana. Ele usou um facão, gente, de quase 40 centímetros para atingir a jovem que tinha, na época, 22 anos. A gente está falando de um crime lá de 2015. Foi condenado a 14, agora em 2019 subiu para 16 anos em regime fechado. Além de ter perdido as mãos, essa vítima, essa jovem, precisou bastante de ajuda, precisou passar por várias e várias cirurgias. Olha, um sofrimento tremendo. Cirurgias para recolocar um dos pés e também sofreu outras lesões pelo corpo, um trauma físico, dolorido e emocional gigantesco. Inicialmente, esse homem foi condenado a 17 anos de prisão, mas a pena havia sido reduzida para 14 após o pedido da defesa dele. O Elton está preso e agora a gente volta a tocar nesse assunto porque a pena aumentou de 14 para 16. E a gente sabe que vai chegar um momento em que vai receber a progressão de regime. Para esses casos brutais de homicídio, de tentativa de feminicídio, a legislação precisa mudar. Não pode haver progressão de regime para esses criminosos que escolhem esse caminho do crime para matar mulheres indefesas, para transformar famílias inteiras em vítimas. Não deveria. Isso precisa mudar lá em Brasília. Progressão de regime para homicida desse tipo, para quem mata mulheres, deveria ser cadeia do início ao fim em regime fechado. É difícil, a gente precisa até respirar para continuar falando nesse assunto. Acontece amanhã, gente, aqui em Porto Alegre, o julgamento de outro desses monstros. Outro monstro. O João Guatimozin Mugem Neto. Esse é o nome dele, João Guatimozin Mugem Neto. Acusado de tentar matar a namorada e matar os 2 filhos, caso que aconteceu em novembro de 2013, quase 6 anos depois. Hoje, o caso será lembrado no Conexão Repórter, com meu colega Roberto Cabrini. Vocês não podem perder no Conexão Repórter dessa segunda-feira novos detalhes do julgamento que acontece nessa terça-feira, aí em Porto Alegre. O do homem acusado de tentar assassinar sua própria companheira, ateando fogo, o que provocou a morte de 2 filhos e de ainda uma terceira pessoa. Em um depoimento emocionado, uma conversa que durou muitas horas, Bárbara Pena faz importantes revelações. Eu espero vocês. Até lá. Forte abraço. O caso da Bárbara Pena é um caso emblemático, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Olha, nesses anos todos de reportagem, de jornalismo, de acompanhar as coberturas da área da segurança pública, não lembro de ter visto uma mulher que sofreu
tanto quanto ela permaneceu viva, é verdade. Agora foram várias cirurgias de reconstrução da face, a dor de perder os 2 filhos, um vizinho dela que morreu naquele incêndio, esse monstro colocou e tem a cara de pau, vai dizer isso amanhã aqui no Foro Central, estava sob efeito de drogas. Essa é a desculpa. Tentou matá-la, tentou ameaçá-la, ameaça que também atingiu a família dela, a família dele. Um caso realmente emblemático. Toda a atenção da opinião pública para amanhã no Fórum Central aqui de Porto Alegre para esse julgamento. Desejo que pegue a pena máxima para essa tentativa de homicídio e para os 3 homicídios que ele provocou. Vem me dizer que estava sob efeito de drogas? Faça-me o favor. Olha, a polícia prendeu o homem que matou uma haitiana em um motel de Gravataí. Um caso grave, um caso que desafiou a polícia. A vítima trabalhava como recepcionista nesse local. Depois do crime que aconteceu no mês passado, o assassino roubou o dinheiro do caixa. A polícia descobriu que o homem que aparece nas imagens é Kevin Lopes de Oliveira, de 24 anos. Ele foi preso no fim da tarde deste domingo em Gravataí e confessou que assassinou Germani Paul, haitiana que trabalhava como recepcionista deste motel. Os investigadores descobriram 2 endereços onde o suspeito poderia estar. Por 4 dias, monitoraram uma área conhecida como loteamento Breno Garcia. O homem foi detido momentos antes de sair para o serviço. Ele trabalhava como pedreiro em Capela de Santana, onde passava todos os dias de semana. Kevin contou à polícia que foi ao motel com uma mulher e que juntos consumiram drogas e bebidas. Tanto ele quanto a acompanhante deixam o local para comprar entorpecentes e voltam em seguida. Repare nesta imagem em que o homem está com um cachimbo na mão. A dupla fumava crack dentro do quarto. Durante a madrugada, a mulher sai sozinha e não retorna. Das 2 horas em diante, quando ele faz esses contatos permanentes ali com a recepcionista, é justamente para tentar acertar essa dívida que ele tinha em relação ao consumo. Pelo relato dele, era justamente essas conversas. Eu consumi, mas quero ir embora, minha companheira não regressou, como é que eu faço? E aí, segundo ele, a recepcionista teria dito que deveria aguardar o proprietário do motel para se desenrolar essa situação. Por volta das 5h30 da madrugada, as câmeras registram as últimas imagens de Germani com vida. Ela teria ido ao quarto para verificar o que havia sido consumido. Ele alega primeiro no momento que queria pular o muro, queria fugir de alguma maneira, mas ele não encontrou essa solução. E naquele momento em que a recepcionista vai até o quarto para fazer a cobrança, segundo ele, ela teria partido para cima dele. Mas eu não vejo muito sentido nessa alegação. E que então eles entraram em luta corporal e matou ela. Depois de assassinar Germani, Kevin roubou o celular dela e dinheiro do caixa, cerca de R$400. Ele já tem antecedentes por furto e roubo no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Esse sim é um crime, é um latrocínio motivado pelo consumo de drogas. Consumo de drogas, um viciado em crack, noiado, como se diz, tá ali na fissura da droga, não sabe para onde vai fugir. E aí, escolhe o caminho do crime. Vai lá, mata a recepcionista com a intenção clara e objetiva de ir até a recepção para roubar o dinheiro do motel. Só que ele já havia matado uma trabalhadora. Uma pessoa que veio para o Brasil para resgatar sonhos da família. Saiu de um país miserável, estava tentando reconstruir a vida aqui. Familiares, enfim, amigos, toda a comunidade haitiana aqui em Porto Alegre que se ajuda. Que na maioria absoluta dos casos são pessoas simples e corretas, verdadeiras. Muito ao contrário do que boa gente pensa, que essas pessoas vêm para o Brasil para cometer crimes. Não, elas querem construir um futuro novo aqui. E era o que a Germani estava tentando fazer lá, trabalhando durante a madrugada, gente. Trabalho de madrugada é algo que já para o corpo já é pesado. Ter que inverter o dia, trocar o dia pela noite, pois estava ali, firme, trabalhando no motel. E aí vem um viciado em drogas, um craqueiro, que é dependente químico, também é vítima desse descontrole todo da sociedade.
mas a gente também não pode deixar essa imagem de dependência química amenizar o que ele acabou fazendo. Ele tirou a vida de uma trabalhadora e cometeu o latrocínio, sim. Matou, roubou e foi de novo para a boca de fumo para consumir a pedra. Agora tá aí, vai responder pelo crime. E essa versão que ela partiu para cima dele, isso é balela. Isso é balela. Delegacia de Polícia, delegado Gustavo Bermudes vai desconstituir essa versão aí porque não cola, não fecha. Vai responder pelo crime, sim, homicídio, latrocínio, com qualificadoras ainda por cima. Meio-dia, 29 minutos, vamos acionar ao vivo. Agora a nossa equipe está lá em Novo Hamburgo, porque 4 dos 9 presos que fugiram da custódia da Brigada Militar, lá no presídio de Novo Hamburgo, foram recapturados. Quem está ali do ladinho de onde os presos pularam é o Glauco Paza. Boa tarde, Glauco. Muito boa tarde, Chamali, boa tarde a todos. Pois é, um caso que assusta toda a população de Novo Hamburgo e, por que não dizer, também a população gaúcha. Afinal de contas, o caos carcerário também tem um reflexo neste caso aqui, né? A gente está exatamente na rua, ao lado do presídio, onde os presos escaparam. Foi por este muro aqui, ó. Eram 9 horas da manhã, quando 9 presos arrebentaram uma trava de segurança de um dos containers que fica lá dentro. São 2 containers. São estruturas provisórias para abrigar os presos que não têm local ainda para serem reconduzidos ao sistema de prisão, ao sistema prisional. Portanto, eles estavam lá dentro. 9 fugiram às 9 horas da manhã e 4 foram recapturados. Eles saíram por essa rua aqui, em direção àquela ladeira, e 4 foram recapturados minutos depois, pela própria Brigada Militar. Só que 5 ainda estão foragidos. Segundo o comando da Brigada Militar, 3 policiais estavam fazendo a observação desses presos, estavam cuidando desses presos. Eles vão responder a inquérito policial e militar, e também o inquérito da Polícia Civil vai apurar as circunstâncias deste caso aqui. Lembrando então, são containers, estruturas provisórias, justamente por causa do caos, né, a falta de vagas no sistema prisional. E continuam as buscas aqui, a procura pelos outros 5, né, que estão foragidos. Chamar. Agora, Glauco, para quem não conhece Novo Hamburgo, essa casa prisional, esse Instituto Penal aí de Novo Hamburgo, fica bem pertinho do 3º BPM, né? A base militar da brigada aí na cidade, né, Glauco? Isso mesmo, Chamalho, o que causa um certo constrangimento, é claro, né? A Brigada Militar faz questão de frisar que está seguindo as procuras, que existe segurança, que esses presos fizeram aí uma fuga pontual. O fato é que esses containers sofreram uma intervenção há poucos dias, tá? São estruturas provisórias que tinham bancos de madeira. E o que os presos faziam? Depredavam, pegavam as madeiras para servir de alavanca para arrombar essas estruturas para poderem fugir. Então foi feita uma reforma, ou seja, está longe de ser uma situação realmente que dê para considerar segura, né? E esses 5 presos estão foragidos, agora sabe-se lá onde, Chamar. Tá certo. Obrigado pelas informações. O Glauco vai permanecer acompanhando aí o trabalho, né, da polícia para tentar recapturar os outros 5. Agora, como ele disse, não deixa de ser um constrangimento, né, gente? Fica do ladinho, para quem não conhece ali, o Instituto Penal de Novo Hamburgo, 2 quadras do batalhão da Polícia Militar. O 3º BPM, que tem, sim, policiais que fazem jus à farda, que honram a história da Brigada Militar. Mas é um constrangimento, sabe por quê? Porque isso aqui é a gambiarra do Estado, gente. Container, puxadinho, não tem espaço, não tem vaga nos presídios. E aí fica o constrangimento para toda a nossa população. Meio-dia, 33 minutos. Agora um recado da Sorri Fácil para você. Olá, eu sou o Dr. Alexander Jardini e vim falar com você que sonha com um sorriso perfeito. Você já conhece o aparelho dentário que não necessita usar aqueles ferrinhos prateados? Eu tenho uma novidade para te falar. Chegaram os alinhadores invisíveis. Os alinhadores são placas bem fininhas que se encaixam nos dentes e você pode remover com facilidade para comer. E o melhor, o tratamento pode ser até 40% mais rápido do que qualquer outro tipo de aparelho. Isso mesmo, você fica com seus dentes alinhados e não precisa se preocupar com aqueles brackets que incomodam tanto. Na Sorri Fácil, nós contamos com a mais alta tecnologia da área, com diagnóstico digital, com raio-x e scanner bucal. Não perca, tenha um sorriso mais bonito em muito menos tempo
com os alinhadores invisíveis. Não perca tempo, vagas limitadas. Agende já a sua avaliação para a ação especial de estética no Instituto Sorri Fácil, lá em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Ligue 0800 600 3130 ou mande um WhatsApp para o 51 99541 7999. Sorri Fácil, sorrir é uma conquista. Olha, gente, antes de encerrar, eu vou acionar o Guilherme Roquete, que tem uma informação apurada agora pela nossa produção. Prioridade é tua, Guilherme. Chemali, 3 assaltantes tentaram assaltar uma loja da Claro na estrada João Antônio da Silveira, no bairro Restinga, zona sul da capital. O trio invadiu essa loja agora no finalzinho da manhã, quase na hora que o SBT Rio Grande já estava começando, e acabaram entrando em confronto com 2 seguranças. 2 assaltantes foram baleados e morreram no local. O terceiro conseguiu fugir. A Brigada Militar está no local, a Polícia Civil também fazem buscas, porque a chance de outros 3 assaltantes também estarem envolvidos e estão sendo procurados pela polícia. Então, a informação principal que a gente tem é que 2 assaltantes acabaram então morrendo em confronto com seguranças dessa loja da Claro, lá na Restinga, Avenida João Antônio da Silveira. Esse caso aconteceu quase no início aqui do SBT Rio Grande, pouco antes do meio-dia. Brigada no local agora, Chemali. Tá certo, obrigado pelas informações. Olha, pânico num dos bairros mais populosos aqui da nossa cidade. A gente está indo para lá, as equipes estão indo para lá para verificar o trabalho da Polícia Civil, da Brigada Militar, neste caso aí grave lá da Restinga. Meio-dia, 36 minutos, muito obrigado pela sua companhia. O SBT Rio Grande desta segunda-feira, do início do nosso mês Farroupilha, está terminando. Amanhã tem mais novidades, tem mais situações. Fique agora com o SBT Esporte. Tchau, tchau, gente.